It's coffee time! Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um artigo que saiu na Flex recentemente e teve uma discussão bem legal no Facebook. Eu queria transmitir um pouco das informações para cá. Para quem não conhece a Flex é uma das principais revistas ligadas à musculação e fisiculturismo. Ela faz cobertura de grandes eventos, né, tipo Arnold Classic, Mr. Olympia, ela está sempre lá e ela faz uma das melhores coberturas assim, desses eventos pro. E ela é extremamente importante, geralmente ela não fala muita bobagem, diferente de outras revistas leigas que publicam qualquer coisa, eles geralmente publicam coisa mais séria, e nesse caso eles publicaram uma pesquisa séria interessante. Eles, na verdade, repassaram uma pesquisa científica mesmo, e é bem interessante. É um artigo de 2013, vou colocar link para o artigo original, o artigo científico mesmo, original, aqui. Esse artigo parece que ele foi enviado em 2012, publicado em 2013, algo assim. Ou saiu na versão online em 2013, algo assim, porque eu encontrei as duas datas, no PubMed está com 2013. E o artigo é interessante, ele dividiu 3 grupos, aliás, ele dividiu 30 pessoas em 3 grupos, então é um N razoavelmente grande para esse tipo de pesquisa, e separou eles por tipo, digamos assim, de treino, né? Um grupo fazia uma sessão de alongamento antes do treino, de cada sessão de treino. Um grupo fazia um alongamento rápido antes de cada série. Então, por exemplo, você alonga o peitoral, faz supino. Alonga o peitoral, faz supino. Alonga o peitoral, faz mais uma série. Eram séries de 8 repetições, então quer dizer, carga relativamente alta, que já gera um ganho de força razoável, assim, normalmente. Né, e por um período de 10 semanas, que é um período razoável. Né? Trabalhar com 10, 12 semanas é um bom período para esse tipo de estudo. E o que eles encontraram? Eles encontraram que o terceiro grupo, né, que é o grupo que não alongava nada, teve um maior ganho de força e, o mais interessante, uma maior expressão de IGF-1 no plasma sanguíneo, né? Sérico, IGF-1 sérico, mais alto. Por que isso é importante? Porque o IGF-1 ele é um dos hormônios mais anabólicos. Ele é um dos hormônios anabólicos muito importantes do nosso corpo e ele é um dos hormônios de resposta ao exercício que tem maior expressão. Né? O nosso organismo libera bastante IGF-1 depois do exercício. Né? O nosso organismo responde muito com o IGF-1 ao exercício. E esse estudo ele também é interessante porque ele confirma vários outros estudos que mostram a mesma coisa, que o alongamento antes do treino ou mesmo depois do treino diminui o ganho de força, a hipertrofia, enfim, diminui o desempenho muscular do exercício resistido. Lembrando que isso é para exercício resistido, né? E não vale, por exemplo, para corrida e tudo mais, que aí é outra conversa, é outra discussão. Aqui a gente está falando de exercício resistido, tanto para força quanto para hipertrofia. Então é interessante ter mais um estudo nessa linha, né? A Flex publicou ele, então ele ficou mais visível, né? Só que existem muitos outros. Eu coloquei aqui na descrição um link tanto para o Google Scholar quanto para o site de busca da PubMed. Então vocês podem procurar lá, por exemplo, as palavras-chave, né? Stretching, Resistance Exercise, ou então Stretching Strength Performance, que vai trazer respostas a respeito do alongamento ligado ao desempenho com o exercício resistido. Né? O Google Scholar é um pouco mais abrangente na busca, né? E o PubMed é um pouco mais específico. Eu gosto de combinar os dois, né? Porque o mecanismo de busca da Google é um pouco mais eficiente em encontrar coisas, mas ele também encontra muita porcaria. A PubMed geralmente encontra coisa melhor, mas menos. Né? Então, eu gosto de combinar os dois na hora de fazer pesquisa, porque funciona bem. Né? Lógico, toda pesquisa que você encontrar, você tem que dar uma lida na metodologia, ver se ela digamos, relevante. Porque às vezes porque existem muitos estudos que vê essa questão de alongamento e coloca lá coloca lá alongamentos absurdos. Não? Então, modelo animal, por exemplo, que o animal fica 30 dias com o músculo alongado. E aí você vê que o alongamento aumentou a expressão de GH, alongamento aumenta a expressão de IGF.
mas é uma coisa completamente fora da realidade humana, né? A gente tem que prestar bastante atenção nessa questão de metodologia, né? E lembrando que esse estudo, o alongamento diminui o IGF-1 no alongamento agudo pré-treino, tá? E isso não quer dizer que simplesmente se alongar vai diminuir o seu IGF-1, né? Aí agora eu vou colocar um pouco da minha visão a respeito. Eu acredito que o alongamento ele é interessante para melhorar a flexibilidade, porque você consegue, tendo mais flexibilidade, você melhora o seu, que é chamado, os russos usavam uma expressão que era, digamos, o preparo físico geral, né? Acho que é General, em inglês, né? A sigla em inglês fica GPP, General Physical Preparation, é GPP, General Physical Performance, eu acho. Acho que é isso. E isso é interessante, não importa, você pode estar, tudo bem, eu sou um fisiculturista, por exemplo, e eu só quero estética, dane-se meu desempenho. Mas você vai esbarrar no desempenho na hora de você realizar certos exercícios. Então é interessante você ter pelo menos um mínimo de flexibilidade. A gente pode ver grandes fisiculturistas aí com uma flexibilidade enorme. É lógico que os recursos ergogênicos, ali, o GH que eles usam e tudo mais, contribui para melhorar a flexibilidade desses caras. Mas não é só isso, né? Eles também se alongam. E só que uma coisa que eu acredito, esse daí é a minha posição pessoal a respeito de alongamento, que a gente não deve alongar o músculo no mesmo dia que a gente treina, né? Eu acho que o alongamento deve ser feito com várias horas de distância entre o treino de força, o treino concêntrico ali e tal, e o alongamento. O, o, então, assim, a gente pode até montar uma estratégia, né, de você nunca alongar o músculo que você vai treinar naquele dia, mas alongar outro músculo, né? Porque o alongamento sozinho, mesmo em sessões normais, ele tem um potencial de estimular a musculatura. Por quê? Quando a nossa musculatura se alonga, né, ela gera, isso gera um estímulo, o tecido conjuntivo que existe ali naquele músculo, ele tem uma resposta também, porque é uma forma de agressão, né? Você alongar, e assim, o alongamento sempre tem que ser muito intenso, né? É uma forma de agressão de certa forma. E esse tecido conjuntivo que tem entre as fibras musculares é onde ficam as chamadas células satélite. E a célula satélite é fundamental para estimular a hipertrofia do músculo. Então, quando a gente faz o alongamento, a gente acaba estimulando as células satélites também. Existe essa especulação. E realmente faz muito sentido, né? Então, você fazer logo antes do treino é contraproducente por uma questão mecânica, né? Então, imagina que o tendão é como se fosse uma corda que sustenta o músculo, que é o motor que arrasta o osso para que o movimento aconteça. Então, se você tem essa corda meio elástica, é como você tentar arrastar uma coisa com um elástico, né? Você vai desperdiçar muita força. Então você quer que o tendão seja inelástico no momento do exercício. Então eu creio que é por isso que tem essa performance diminuída, porque a gente adiciona um componente elástico ao nosso treino, que é uma coisa que atrapalha o ganho a tensão sobre o músculo, né? Que é fundamental para ter a resposta de hipertrofia e de força, claro. De síntese proteica em geral. Então, o que acontece? Então, é uma questão mecânica. Mas o alongamento, do ponto de vista fisiológico, ele é sim muito bom. Então, a gente desencontrando o alongamento do treino, né, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai ter o ganho fisiológico do alongamento e, ao mesmo tempo, não vai atrapalhar o treino concêntrico, o treino de força, né? Então, a gente acaba ganhando dos dois lados. Então, eu acho que eu costumo fazer assim, eu procuro fazer assim, e acho que isso que é o ideal, né? A gente fazer um alongamento
fora do dia da sessão de treino. Né? Lógico que isso não dispensa o aquecimento. O aquecimento é fundamental, principalmente quando a gente vai usar a cintura escapular, onde a gente tem o ombro, que é uma articulação complexa e que se beneficia muito do aquecimento. É a mesma coisa também quando a gente vai fazer treino de perna por causa da articulação coxo-femoral e o joelho, que também se beneficia bem com o aquecimento. A gente está aquecido na hora do treino, evita lesão. Aquecimento é fundamental. Agora, o alongamento pré-treino realmente não é interessante. A gente deveria, eu acho que as pessoas deveriam intercalar. É assim que eu faço. Eu acho que e faz sentido empiricamente quando você analisa, né, quando você raciocina. Né? Então, é bem por aí. Essa que é a minha visão. Também foi uma coisa que foi levantada no Facebook, foi quando, por exemplo, FST7, enfim, esses treinos que buscam um pump muito elevado. Né? Ah, tá, mas não seria uma forma de alongamento também, o pump? Né? Sim, mas é um alongamento, digamos assim, de dentro para fora. Né? Você tem uma compressão do músculo contra a fáscia. E isso, na verdade, aumenta a tensão sobre o músculo. Né? É diferente de alongar antes do exercício. Né? Alongar antes do exercício, você reduz a tensão sobre o músculo. Agora, você engurgitar o músculo dentro da fáscia e deixar ele extremamente comprimido, você eleva a tensão sobre esse músculo, você eleva a pressão, é como se você comprimisse mais esse músculo. Sem contar que também isso gera uma certa isquemia, digamos assim, uma isquemia parcial, uma isquemia relativa, né? Porque quando o músculo está extremamente comprimido, né, isso, de certa forma, segura ali os íons de hidrogênio que são liberados durante o treino, né, durante o movimento, e esse efeito de uma oclusão dos vasos por causa da musculatura estar muito inchada e comprimir os capilares que tem no músculo durante esse momento, por causa da pressão mesmo, né, eles fecham. Esse processo é interessante durante o momento da contração. Depois que você relaxa, o hidrogênio vai embora. Mas no momento da contração, isso é muito interessante você ter essa isquemia. Né? Inclusive, existem treinos que são baseados nisso. Você coloca manguito no braço, por exemplo, para fazer um treino de braço. Porque isso aí vai gerar uma isquemia momentânea que, conhecidamente, gera uma resposta de hipertrofia muito grande. Né? Então, até por esse lado também é interessante. Essa compressão do músculo é importante e é interessante. Então, quando você faz um FST7, tal, que foca em pump, né? Isso é interessante. Além do fato realmente de você alongar a fáscia do músculo, que ela é um limitador de crescimento. Né? Então, meio que essas foram as duas discussões assim, que a gente teve no Facebook, foi comentado no Facebook, eu queria passar para cá. E é interessante, e realmente se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que não compensa você fazer o alongamento pré-treino, logo antes do treino. Tá? E eu acho assim, que seria interessante aí jogar esse alongamento para um dia intercalado. Né? Então é isso daí, pessoal. Hoje foi isso daí. Vocês já sabem, se vocês gostaram, dá um gostei no YouTube. Vai lá no YouTube ver a descrição, se você está vendo isso pelo Facebook ou por algum outro aplicativo. Não esquece de dar um apoio para a minha página do Facebook, para o meu canal em geral. Se você não é inscrito, se inscreva. E assista meus outros vídeos se você gostou desse, que tem mais. E eu pretendo continuar fazendo esses vídeos com bastante frequência. Ok, pessoal? Beleza? Até mais!